Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Seguinte, né? Que dia? A gente vinha comentando ao longo da semana inteira da importância aqui do Ibovespa dos 107 mil pontos, do S&P dos 4 mil pontos. E no final das contas, essa sexta-feira, fechamento da semana, a gente encerrando abaixo desses principais suportes. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui sobre os gráficos, mas o que determinou esse processo? O lado da inflação, né? Porque foram dois dados de inflação e os dois dados ficaram acima do esperado. E para a gente sempre fazer o paralelo com renda variável, inflação alta sugere o quê? Sugere que o Banco Central, tanto aqui, qualquer Banco Central do mundo, ele mantém a sua política monetária restritiva. Seria o quê? No caso, manter os juros altos, manter os juros no nível atual, ou até mesmo subir os juros. Tá? E isso gera o quê? Isso acaba impactando diretamente na curva de juros, que é os juros futuros, que é o juro projetado pro ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Né? E esse juro projetado, em especial essa parte mais curta, ela é utilizada como uma referência de risco dentro dos modelos, de quando você vai precificar ações. E aí, como ele é uma referência de risco, quando essa curva de juros ela se desloca para cima, essa referência de risco ela aumenta. E o aumento dessa referência de risco, o que acaba acontecendo? Você acaba reduzindo o potencial de valorização, reduzindo os upsides. E reduzindo os upsides, isso você acaba tirando apetite por renda variável. Basicamente é isso, tá? E isso, por isso que a gente sempre tem que ficar de olho nessas questões entre inflação, curva de juros, política monetária, por isso que é muito importante. E hoje a gente teve 2 dados, a favor dessa manutenção de juros alto, pelo menos aqui no Brasil, e nos Estados Unidos a gente teve algumas novidades não muito animadoras também em relação à projeção de juros. Então o que a gente teve? Vou começar por aqui, IPCA 15. O que é IPCA 15? É a prévia da inflação oficial brasileira, prévia do IPCA, Daqui a 15 dias o IPCA vai sair. E essa prévia apontou uma inflação de 0,76 na passagem de janeiro para fevereiro. E o mercado estava esperando 0,72, que era já uma projeção alta em vista, a gente sabe aí os reajustes do setor educacional e toda aquela questão que tem sazonalmente. Então, é um ajuste, é feito a projeção com ajuste sazonal e veio acima do esperado. Aí quando você tira a média dos núcleos, que aí você tira itens mais voláteis ali, tipo combustível, coisas nesse gênero, também subiu 0,68 e o mercado está projetando 0,64. Tá? Então, o que isso, no final das contas, faz com que o mercado precifique? A necessidade de uma política monetária restritiva, que seria o quê? Manter os juros altos por mais tempo, desafiando tudo a todos, mas inflação é inflação. E tem um agravante muito importante, que é a expansão fiscal que está programada para esse ano. Que, mais crédito na praça, mais moeda, e isso gera uma pressão inflacionária. Então, é um cenário que a gente está no começo do ano, não dá para a gente cravar nada, mas não é um começo de ano promissor neste sentido. E pode ser intensificado, afinal de contas nós temos a questão da desoneração dos combustíveis, que deve trazer inflação, e a gente precisa entender com mais precisão os efeitos do fiscal na economia. Isso faz com que a curva de juros volte a subir, estava nas mínimas do ano, isso volte a subir e acaba impactando no Ibovespa. E a gente vai dar uma olhada no gráfico daqui a pouco. Lá fora,
Estados Unidos. O que aconteceu? A gente tinha, né, projetado não, estava programado 10,5, o PCE. O que é o PCE? O PCE é um índice de inflação que ele é atrasado, né? Começo de tudo. Ele sai no final de um mês, por exemplo, saiu no final do mês de fevereiro, ele é referente ao mês de janeiro. Mas e por que ele é tão importante assim, já que ele é atrasado? Porque ele tem ele é formado, né? Na verdade, ele é calculado, essa é a palavra, né? Com, vamos assim dizer, mais calma. Evita menos ruídos, né? Evita ruído e traz assim um quadro mais, vamos ser mais realista da economia, né? Só para a gente entender um pouquinho mais por que ele é tão importante. E ele é tão importante, né? Então ele captura melhor a economia, mesmo atrasado. Ele é tão bom que essa é a referência de juros, de índice. Essa é a referência do índice de inflação que o Fed, né, o Banco Central norte-americano, utiliza para a tomada de decisão de juros. Então ele é muito importante, né? A gente tem lá a inflação ao consumidor, que seria o IPCA deles, a inflação ao produtor, que seria a nossa inflação também, né? Mas o IPCA é especialmente importante porque ele é mais lento, ele é mais preciso e como você é um banco central, você não quer olhar o curtíssimo prazo, você quer olhar o curto e longo prazo, que é isso que importa para a política monetária. Por isso que ele é utilizado. E aí, expectativa para o resultado. Como era um resultado de janeiro, e os dados de inflação em janeiro estavam até um pouco comportados, esperado um resultado em linha com o esperado, ou né, não muito acima. E veio acima, né? Veio 0,6 e o mercado projetava 0,4, tá? Isso significa o quê? De primeira, que o Banco Central norte-americano, né, diante desses dados e com os últimos dados de inflação, né, se você lembra, semana passada, a inflação ao produtor norte-americano veio muito acima do esperado. Isso, primeiro ponto, reduz aquela expectativa do mercado que o Banco Central norte-americano inicie o processo de corte de juros no final do ano. Isso aí a gente já começa a deixar de lado, levando em conta os dados que a gente tem. E isso também o mercado já vem precificando, já ajustou a curva e nesse momento projeta aí 5%. 5% de juros para esse ano seria o limite até dado pelo próprio Fed, né, na reunião de dezembro, né, que ele dá os gráficos de pontos, tudo. E é um limite que a média aí, 5,15 é a média que os membros do Fed eles calculam, eles projetam para os juros esse ano. E com esse resultado acima do esperado, vem crescendo, né? Cresceu hoje, né? Aumentou a probabilidade de que o Fed possa subir os juros acima desses 5%. Tá? A projeção de chegar nos 5% é em março, né? Mais um aumento de 25%. E se ocorrer ainda maior pressão com relação à inflação, e os próprios membros do Fed já vêm sinalizando isso também, eles não, quem sabe, subir os juros além dos 5%. E essa projeção acaba pressionando mais o mercado, né? Porque você tem um deslocamento maior, porque aí a curva, a parte curta estava, né, projetando aí o de um ano, né, estava projetando 5%, o de 2 anos ele estava projetando um corte, né, para 4,60, e aí ele começou a subir e está indo também em direção a esse 5%. Então esse deslocamento para cima da curva de juros acaba pressionando também as bolsas, né? E querendo ou não, é aquele negócio, né? Quando o mercado norte-americano fica estressado, todo mundo é afetado, e não necessariamente quando o mercado norte-americano está subindo, o mundo é afetado positivamente, né? Mas o mau humor ele é geral, né? E acabou também aprofundando o movimento de queda do mercado brasileiro, né? O mau humor do estrangeiro retirando, né?
afeta o fluxo, e você pode ver esse reflexo aí, o resultado, né, o fechamento dos bancos. Os bancos, né, bancos, commodities, que são... Commodities é a porta de entrada para comprar Brasil, né? E os bancos é a porta de entrada dos investidores estrangeiros aqui também, em vista da liquidez, né, abundante. Então, basicamente, o que a gente teve foi um aumento de percepção de risco por conta dos dados de inflação acima do esperado. E aí, nós temos como reflexo esse movimento aqui do Ibovespa, que já está na tela aqui, que é o seguinte. Com o fechamento nessa semana, queda, né, de 3%, o mercado perdeu essa referência de suporte que vinha sustentando, né, o Ibovespa ao longo de fevereiro. E nesse processo, o que a gente tem? Um pivô de baixa. Né? E um pivô de baixa significa o quê? Tendência de baixa no curtíssimo prazo. E essa tendência de baixa no curtíssimo prazo tem como alvo a faixa dos 104 mil pontos, que foi esse fundo marcado aqui no comecinho de janeiro, né? Ou no cenário mais pessimista, né? Nesse caso, retornar para a região dos 102 mil pontos, que foi o fundo lá de dezembro. Então, a gente lembra daquela linha de tendência de alta? Né? Não está mais aqui. Não temos mais viés de alta no curtíssimo prazo, pelo contrário, a gente tem uma tendência de baixa. E no curto prazo, se a gente for observar, e isso já vem sendo um reflexo do mercado brasileiro há um bom tempo, uma congestão aqui bem antiga, né, que tem como alvo justamente essa faixa dos 104, 101 mil pontos e tem como resistência a região dos 114, 118 mil pontos. E o mercado fica nessa, já tem, né, já pelo menos um ano nesse processo. Então, expectativa para o retorno desse suporte importante, e o retorno desse suporte importante geralmente pode abrir algumas oportunidades. Então, lá na comunidade do Infobolso, e eu pelo menos hoje, esses últimos dias, vem passando em criar revisitar meu radar de ações e colocar os papéis que estão em tendência de alta no curto prazo e que eu gosto, que, né, tem uma exposição interessante lá fora, ou uma proteção maior no cenário macro. Enfim, esses são momentos para dar uma revisitada aí no seu radar de ações. Então fica a dica, né, porque tem bastante coisa barata, não necessariamente são coisas com potencial. Eu, por exemplo, adoro B3, mas nesse ritmo de curva de juros eu fico um pouco receoso de entrar, por exemplo. Tá? Eu acho B3 barata, tava olhando, tá abaixo da média histórica, tá muito próximo do low ali, segundo o desvio padrão do PI, mas a gente não tem um cenário muito interessante para fluxo, né, de renda variável. Então, agora é focar nesse processo, entender se o mercado vai respeitar esses 104 mil pontos ou não, e, como sempre, priorizar relação de risco-retorno, tá certo? E o nosso querido S&P também, né? A gente vinha comentando da importância, né, desse 4 mil pontos, que ele era o pilar de sustentação aí da tendência de alta de curtíssimo prazo, foi perdido, né? E aí a gente perdeu a média móvel de 72, enfim, tendência de alta de curtíssimo prazo anulada. Assim como o Ibovespa, aqui no caso não entrou em tendência de baixa, né? Mas perdeu todo esse cenário positivo. No curto prazo também está congestionado. E qual que é o objetivo aqui? 3.900. Então, a gente tem, né, no caso, o mercado norte-americano perdendo força compradora e o mercado brasileiro entrando em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, não, o cenário de bolsa reluzente, né? Mas quem sabe o retorno para esses suportes importantes e
ações que estão baratas e que podem se beneficiar aí de cenário macro, ou não ser tão afetado pelo cenário macro, ou se beneficiar por um cenário externo, pode ser uma alternativa interessante. Então vale a pena fazer um radarzinho aí, renovar o radar de ações para esses próximos dias, né? Próximos dias, famoso março. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês e até mais.